O que você espera de um filme cujo nome do principal antagonista é Rei Cicatriz? Onde a sala de roteiristas não tinha ninguém pra sugerir um nome melhor. Tô brincando com isso porque Godzilla vs Kong é um filme que ele já traz ali no título a promessa do que ele vai entregar. E eu acho que é um pouco difícil você assistir um filme desse esperando algo muito diferente. Sei lá, um filme da Nouvelle Vague, um filme dirigido pelo Bergman, sabe? Kubrick. Você não vai assistir esse filme. Tô fazendo esse comentário porque eu tive a oportunidade de ver esse filme na cabine de imprensa, onde em dado momento do filme eu olhei pro lado e a pessoa estava simplesmente assim. Assim, essa pessoa, ela não estava ali por acaso. Ela sabia exatamente o que ela estava indo assistir. E mesmo assim, ela conseguiu ficar completamente irritada com aquilo. Que eu não entendo porque você meio que sabe que tá indo ver e você sabe que você não vai ver a grande obra de arte do ano. Apesar disso, Godzilla vs Kong é um filme pipocão, que promete um entretenimento e que cai ali naquela retórica do desliga a mente pra poder se divertir. Mas eu acho que mesmo que você desligue a mente, mesmo que você vá com uma expectativa bem alinhada com o filme, você ainda consegue ver alguns probleminhas que se sobressaem no decorrer dessa história. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de Godzilla vs Kong, novo filme dirigido pelo Adam Wingard, que traz aí os dois icônicos kaijus para brigar mais uma vez. Na trama, a organização Monarch enviou Kong para a Terra Oca para que ele não entre em conflito novamente com Godzilla, que fica na superfície da Terra. Acontece que depois deles captarem um sinal de socorro vindo da Terra Oca, eles vão investigar e descobrem uma nova ameaça que vai precisar que tanto Kong quanto Godzilla intervenham para poder lidar com isso. Em casos de filme de kaiju, é muito difícil a gente evitar a crítica comum que é ao núcleo humano do filme. Eu fui querendo ver a briga dos dois bichões ali, eu não fui querendo ver um grande comentário, uma grande crítica, apesar de que é exatamente isso que Godzilla Minus One fez no ano passado, e é um filmaço com um núcleo humano super interessante, que tem toda uma função narrativa, mas a gente sabe exatamente o que a gente tá indo ver, a gente sabe exatamente quem tá dirigindo esse filme, e a gente sabe que Hollywood muitas vezes só quer botar os bichões pra brigar e fazer cenas de ação divertido, massa velho, que a gente vai vibrar de ver no cinema, e tá tudo bem. Acontece que mesmo assim a gente acaba vendo alguns problemas, e no caso aqui, o núcleo humano é sim, de novo, um novo problema. No caso, os personagens interpretados pela Rebecca Hall, Brian T. Harry, Dan Stevens, eles são personagens até carismáticos, o que faz com que o filme não seja tão problemático a respeito. Só que o grande problema ali nesse sentido é você ver que esses personagens eles estão ali pra nada. Na verdade, a única função que eles têm ali, para além de um alívio cômico em alguns momentos, é mastigar toda a narrativa do filme, todas as expansões, aprofundamentos dessa mitologia, digamos assim, precisam desses humanos para poder mastigar ali uns para os outros e, consequentemente, para que o público entenda o que está se passando. E é novamente eu ressalto que a gente não está se importando tanto com essa mitologia. O que a gente quer ver é um quebra-pau honesto, bem filmado, e é claro, com esses bichões, não apenas o Kong e o Godzilla, mas todos esses outros kaijus que vão pontuar a narrativa, brigando entre si em diversos momentos, lugares e maneiras diferentes. Aqui eu preciso falar que justamente por ser um filme que o grande chamariz é juntar o Kong e o Godzilla novamente, para eles ou brigarem entre si, ou se unirem, ou brigarem e depois se unirem. Por mais que a gente esteja ali bem alinhado para ver esse filme, a gente sabe exatamente o que vai receber, é um filme que ele tenta evitar alguns probleminhas que a gente já viu em outros filmes, como por exemplo, acho que o mais clássico aqui é O Homem de Aço de 2013. É claro que eu tô falando aqui do caso do Destruction Porn, que é aquele filme que mostra uma grande devastação, uma coisa estética ali bem apurada, meio que quase romantizando todo esse ambiente destruído. Aqui o filme ele consegue lidar com isso muito bem, porque ele meio que coloca toda a ação, toda a narrativa principal do filme se passando nessa terra oca. Quase ali uma sandbox de videogame, sabe? Quando você tem aquele mundo pra criar, pra brincar como você quiser. Nesse caso a gente tem aqui o Adam Wingard trabalhando toda essa narrativa dentro da terra oca do filme, pra poder criar ali dentro desse ambiente o cenário de destruição que ele quiser. E tá ali preparado para manipular todo aquele cenário, colocar cenas de ação que vão devastar o cenário, sem medo de fazer com que a gente se sinta um pouco desconfortável assistindo. Agora, a minha pergunta principal nesse sentido é por que tem uma terra oca dentro da terra oca, tipo uma terra perdida dentro dessa terra perdida, uma terra oca-oca, eu não sei. Sei que é um recurso narrativo que é tão desnecessário que foi um dos problemas que me incomodou em Godzilla e Kong. É o que eu falei, tem alguns problemas que a gente vai se incomodando e a gente vê que nesse caso o diretor ele queria brincar, queria ali, trabalhar o ambiente dele e tudo certo. Mas
Para que expandir dessa forma? Para que colocar esse outro mundo? Parece que é só um momento ali, só uma coisa pra alongar mais um filme que não precisava disso. Ele podia ter colocado simplesmente 2 horas dos dois brigando e estaria ótimo. E o outro problema, claro, que a gente tem aqui com esse ambiente e com os próprios kaijus é que o filme ele acaba ganhando cada vez mais uma artificialidade que vai incomodando, porque a gente tá ali pra querer ver essas brigas, a gente tá ali pra querer ver o confronto dos personagens, que são personagens icônicos, que a gente já conhece no imaginário. Você não precisa ter assistido um filme do King Kong pra saber quem é o King Kong, nem um filme do Godzilla pra saber quem é o Godzilla. Mas quando você vê os nomes, já te evoca uma imagem na cabeça, então já tá no imaginário. E a gente tá querendo ver simplesmente essa briga honesta entre os dois kaijus. Só que aí quando o Adam Wingard ele recorre a um mundo muito diferente, ele recorre a esse ambiente da Terra Oca, que é um ambiente bem bonito, bem colorido, que aproveita bem a fotografia ali, e tem um CGI bem razoável, que não incomoda, já que é um ponto que tá incomodando muito nos filmes mais recentes, principalmente de super-heróis. Nesse caso aqui não é um ponto problemático, mas todo esse filme ele acaba ganhando esse ar de artificialidade. Sabe quando eu falo que o Adam Wingard tá trabalhando a narrativa como se fosse um videogame? Então, a própria artificialidade desse filme é uma artificialidade que os próprios videogames já não usam mais. Assim. Não porque o CGI é ruim, mas porque tudo que constrói dentro do filme é muito, muito artificial. Quando isso é artificial demais, isso vai tirando peso de toda a narrativa que está sendo montada. E nesse caso, como eu falei, já não é uma narrativa incrivelmente profunda. E aí quando ele tenta criar um peso para as brigas, para os conflitos e para as intenções do vilão, que é ruim, acaba trajando tudo isso nessa artificialidade muito exagerada, simplesmente ele vai tirando peso do filme, ele vai tirando peso das brigas, ele vai tirando peso da destruição, e aí a gente acaba não se importando. É uma artificialidade que em si ela não é tão problemática, porque a gente tá vendo um filme bem fantástico desde a sua concepção. Só que quando isso interfere no peso das brigas, interfere no peso das cenas de ação, aí a gente tem um problema. E conforme essas batalhas elas vão ocorrendo cada vez com menos peso, é impossível que a gente chegue no clímax desse filme importando de alguma maneira. O que é até engraçado porque justamente o clímax do filme se passa no Rio de Janeiro, que rende algumas risadas e com certeza poderia render muitos memes, mas eu acho que nesse ponto a galera já vai estar tão tanto faz pro filme, nem isso vai funcionar pra engajar a gente de alguma maneira aqui. Esse é o ponto, eu acho que essa briga final ali, esses momentos onde os personagens se enfrentam, como eu falei, o caso da cena do Rio, ela é até engraçada, mas eu não sei se essas cenas elas deveriam simplesmente serem engraçadas. Eu acho que elas deveriam ser algo mais, e elas deveriam empolgar a gente de alguma maneira. E quando King Kong e Godzilla juntos numa telona não empolga, E aí a gente tem um outro grande problema aqui, que é justamente o fato do roteiro tentar ser complexo demais. Nesse caso, já era desnecessário que ele fosse tão complexo, mas aí quando ele tenta complicar, tenta se elaborar demais, e acaba trazendo um monte de solução fácil, alguns ex-máquina, vai atrapalhando cada vez mais a experiência. Vai tirando aquele gostinho que a gente estava tendo de ver algo divertido, de ver algo empolgante, de ver algo engraçado. E você tem de um lado esses furos de roteiro, alguns ex-máquina que são soluções muito rasas, muito rápidas, a artificialidade que vai tirando peso, e no final das contas, o grande problema de Godzilla vs Kong é justamente esse. O diretor faz com que a gente não se importe com esse filme. Então, para Godzilla e Kong, O Novo Império, nota 4. Muito estranho como esse filme ele não consegue acertar em algumas coisas básicas, como até mesmo, por exemplo, o tempo de tela dos personagens. Para mim, esse filme ele poderia simplesmente ser vendido como uma continuação de Kong Ilha da Caveira, que é o filme individual ali do Kong nesse universo, e aí trazer o Godzilla talvez como uma adição, um easter egg, uma surpresa, uma reviravolta, um plot twist para quando a gente estivesse chegando no final do filme, não sei. Só que assim, o tempo dos personagens é estranho. O tempo dos personagens mal sugere que o Godzilla seja um protagonista, que a gente parece que todo o filme ele é montado, ele é composto, toda a história ela é feita pra gente se importar muito mais com o Kong do que com o Godzilla. E acaba que é o que eu falei, se a gente já tem problemas de se importar com o filme, como a gente vai se importar com um personagem que não tem quase nenhuma relevância em nenhum momento, exceto uma ou duas cenas mais engraçadinhas, como por exemplo a cena do Coliseu, que essa sim, pra mim foi um ponto alto do filme, porque eu dei muita risada. Godzilla e Kong acabam entrando nesse hall de continuações que a gente não se importa, que são desnecessárias, quase como foi o caso ali de Kung Fu Panda 4, que não consegui também gostar tanto quanto eu gostaria, mas eu vou falar mais em detalhes no vídeo que eu vou deixar aqui linkado. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.